great, should be great. They need us much more than we need them. We don't need them, they need us. Everybody needs us. Olá, pessoal. Nós estamos aqui para poder fazer um comentário sobre um assunto do direito constitucional, que são os princípios das relações internacionais. O artigo 4º da Constituição estabelece quais são os princípios em que a República Federativa do Brasil trata as suas relações internacionais. E estamos trazendo este assunto aqui diante da fala polêmica do presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, em contraofensiva a uma mensagem, a uma postagem do presidente Lula, ali dando os cumprimentos pela sua posse no último dia 20. Nessa data, 20 de janeiro, Donald Trump toma posse como presidente eleito dos Estados Unidos. Naquela oportunidade, naquele dia, o presidente Lula, em nome do governo, posta uma mensagem cumprimentando-o pela posse e ressaltando ali a histórica relação entre os dois países, relação amistosa, de amizade, né? E o presidente Lula fala aqui da cooperação entre os países, a relação pautada nas questões de comércio, ciência, educação, cultura, e reforçando que pretende ou espera que os países continuem com uma boa relação nesses campos e até outras parcerias. Essa é uma fala do presidente Lula, né? E ao final, ele deseja ali ao Trump um mandato exitoso, que tenha um êxito no seu mandato de presidente dos Estados Unidos e que espera, da parte do atual presidente dos Estados Unidos, que haja cooperação para o bem da humanidade e fala em desenvolvimento pacífico. Ele usa a palavra pacífico. Então, agora nós vamos entender um pouco mais sobre a fala do presidente Lula, que está totalmente fundada, alicerçada no artigo 4º da Constituição. Diz assim o artigo: a República Federativa do Brasil, ela rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. São 10. Vou citar aqui aqueles que são pertinentes ao assunto de hoje. Independência nacional, a autodeterminação dos povos, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Citei aqui alguns, que nós vamos ver que na fala do presidente Lula, ele vai aqui se valer desses princípios. Ora, primeiramente, ele está cumprimentando o presidente, desejando que ele tenha ali um bom governo, mas há uma independência entre os países. Estados Unidos é o Trump que governa, no Brasil é o Lula que governa, né? Cada povo tem o seu governo, com a sua direção, né? Mas, obviamente, é natural que os países se relacionem entre si, seja no campo do comércio, seja no campo da ciência, e o Brasil se relaciona internacionalmente, não só com os Estados Unidos, mas com todos os outros países, se valendo desses princípios. Então, nós valorizamos a solução pacífica de conflitos, a prevalência da paz, e isso está engajado já na última fala, na parte final da fala do presidente Lula para os Estados Unidos, para o presidente eleito dos Estados Unidos. Fala em uma cooperação, né? Ele usa a expressão prosperidade e bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico. Essa é a fala exata do presidente. Então, ele deseja ali prosperidade para os Estados Unidos, obviamente, mas que haja um bem-estar para as pessoas, para os cidadãos dos Estados Unidos. Esses são os nossos princípios, né? Fala da paz, de um ambiente pacífico. Assim, o presidente Lula pretende que permaneça a relação entre os dois países, que é histórica, no âmbito da amizade e da cooperação, para o bem dos países e para um desenvolvimento econômico, que o presidente Lula cita essa parte aqui, tendo um desenvolvimento sustentável, né? As relações no ambiente pacífico, para que todos possam se desenvolver. Em contrapartida e contra-ofensiva, obviamente isso resultante da diferença de ideologia política entre os dois líderes, o Trump solta uma resposta
a fala do Lula, para dizer que os Estados Unidos não precisa do Brasil, nem da América Latina, e depois aí na mesma fala, meio que costurando ali ou consertando, fala que os Estados Unidos, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil, ou seja, ali ele já admite também que há uma necessidade que os Estados Unidos precisam do Brasil. Então, já é estabelecida uma relação entre os dois países. Então, o Trump faz essa fala ali, é uma fala que ele faz para a plateia, para o público dele, para redes sociais, mas a realidade é que há uma forte relação entre os dois países que precisa ser respeitada, né? No último ano, 2024, passou de 80 bilhões as negociações entre os dois países, importações e exportações. Está nas redes sociais, não tem outro assunto sendo falado nesse momento. Quer dizer, a diferença mínima entre um país para o outro. 40,3 bilhões, 40,5 bilhões, para lá e para cá. Então, os Estados Unidos, o Brasil é grande fornecedor para os Estados Unidos do petróleo bruto, do café, da carne bovina. Então, o Trump faz esse discurso ali, mas é para a plateia dele, mas a realidade é que os Estados Unidos precisam sim do Brasil, e o Brasil também dos Estados Unidos, e que essa boa relação ela permaneça no campo amistoso, pacífico, para um desenvolvimento dos países que estão se relacionando, mas também para o bem da humanidade. Assim, o presidente Lula faz uma fala muito acertada e muito bem fundamentada nos princípios que regem as relações internacionais que estão estabelecidos no artigo 4º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. E esse assunto que nós estamos abordando, ele será tema da nossa próxima aula do nosso curso de formação, onde estaremos dando continuidade sobre os princípios fundamentais da nossa Constituição, ressaltando nessa segunda aula os princípios que regem as relações internacionais.